Paz do Senhor, Deus abençoe você e sua família, que a graça de Deus esteja sobre o seu coração. Convido para mais uma meditação da Palavra de Deus. Encontra-se registrada a passagem bíblica em Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim as Escrituras Sagradas: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Prezados amigos, ouvintes da Palavra de Deus, é interessante observar que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. A Bíblia Sagrada nos relata, antes desse texto, que Jesus havia sido batizado por João Batista. E antes de dar início ao seu ministério, Jesus, após o batismo, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Enquanto que Jesus estava sendo preparado pelo Espírito Santo, o diabo estava preparado no deserto para tentá-lo. Da mesma maneira que ele tentou e conseguiu, por meio do seu intento, derrubar, fazer com que nossos primeiros pais, Adão e Eva, no Jardim do Éden, eles pecassem contra Deus ao darem ouvido à voz da serpente, e com isso trouxe toda a maldição sobre a vida humana. O pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden afastou o homem de Deus, fechou a porta da salvação, mas agora o Senhor Deus envia Jesus, e após o seu batismo ele é levado ao deserto para ser tentado. Jesus inicia o jejum de 40 dias e 40 noites. E diz a palavra de Deus que depois do jejum de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E Satanás apareceu exatamente neste momento, para tentar Jesus. Jesus foi tentado 3 vezes por Satanás. Mas em todas as tentações que Jesus deparou, que Jesus foi tentado pelo inimigo de nossas almas, todas as vezes Jesus empregou a palavra "está escrito", citando textos da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. Jesus estava ali dando início ao seu ministério após a tentação, após ser tentado pelo diabo. E Jesus, na primeira tentação, Satanás apresenta a Cristo e diz: "Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães e coma." Foi a primeira tentação que Jesus encara, que Jesus depara com o tentador. Satanás estava colocando dúvida na paternidade de Jesus. Se tu és filho de Deus. Jesus sabia perfeitamente que ele era o Filho de Deus. Jesus sabia perfeitamente de onde ele tinha vindo, onde ele estava e para onde ele iria, e o que ele havia de fazer nesta terra para cumprir a missão do Pai. Naquele instante, Satanás ouve de Jesus a seguinte frase: "Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Naquele instante em que Satanás tenta Jesus, dizendo: "Se tu és o Filho de Deus", Jesus já tinha ouvido lá nas margens do Jordão, dentro das águas do Jordão, no batismo, a voz do Pai dizendo: "Este que saiu da água é o meu Filho amado." Jesus já havia ouvido primeiro do Pai esta palavra. Quando Satanás tenta Jesus, dizendo que se ele fosse Deus, transformasse, que se ele fosse filho do Pai, como está escrito na palavra de Deus, "Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães e coma." A segunda tentação, depois que Jesus vence a primeira na área do pão, da alimentação, porque foi por meio da alimentação, do comer, que os nossos pais pecaram no Jardim do Éden ao dar ouvido à voz da serpente e comeram do fruto proibido por Deus e ali foram expulsos. A mesma voz estava agora no jardim, do Jardim do Éden, estava no deserto. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, Jesus, ele venceu a primeira tentação. O inimigo leva para um determinado local do templo, pináculo,
E ali ele diz que se ele fosse filho de Deus, que ele deveria se jogar de alto a baixo, porque estava escrito que Deus daria ordem aos seus anjos para que o tomasse, o protegesse e não deixasse ele despedaçar em pedras. Mas o Senhor Jesus diz, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois Satanás apresenta a Jesus todos os reinos do mundo e diz que se Cristo dobrasse, se curvasse e adorasse ele daria todos aqueles tesouros, toda aquela riqueza dos reinos do mundo, daria para Jesus. Mas Jesus, sabendo de onde veio, ele olha novamente para Satanás e diz, vai-te, Satanás, no versículo 10, pois também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Glória seja dada ao Senhor. Meus prezados, Satanás tentou de todas as formas fazer com que Jesus se desviasse, se afastasse da cruz. Mas o Senhor Jesus, quando ele ouve aquelas palavras, a primeira tentação, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães e coma. Se caso o Senhor Jesus tivesse dado atenção àquelas palavras, ele sairia da condição humana e agiria como Deus, e isso o impediria de ser sacrificado pelos nossos pecados, pois não poderia assumir o nosso lugar na cruz como Deus, e sim como homem, porque foi para isso que Jesus veio. Meus prezados irmãos, amigos em Cristo Jesus, por que Jesus foi tentado? Segundo o pastor Myron Pearman, descendente de família israelita, ele escreve em um dos seus livros dizendo que, em primeiro lugar, para iniciar seu ministério como um forte golpe contra Satanás, foi por isso que ele foi tentado, ou levado ao deserto para ser tentado. Foi um forte golpe contra Satanás, cujas obras ele viera destruir, conforme diz a Bíblia em 1 João 3,8. A sua missão era finalmente expulsar o adversário da terra, assim como Deus o expulsou dos céus. Foi por isso que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Ainda segundo o pastor Myron Pearman, ele diz que o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para exercer o ministério espiritual que acabaria por quebrar o poder que tem Satanás sobre os homens. Sua obra era amarrar o valente, conforme está lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 29, e saquear a sua casa. Com tudo isso, Satanás ficou assustado ao ver o seu trono, o seu reino sendo desmoronado. E aí Satanás luta para tentar barrar a obra de Deus por meio de Jesus. Era o seu intento induzir o Senhor Jesus a substituir o seu programa espiritual por uma plataforma política, desviando Jesus do seu ministério, da sua obra de resgatar a humanidade perdida. Quando Satanás tenta Jesus, e Jesus vence Satanás diante de todas aquelas acusações ou tentações, o Senhor Jesus estava cumprindo a obra do Pai. Ele estava pensando em mim e pensando em você. É por isso que o Senhor Deus nos manda que nós venhamos nos arrepender, entregando nossa vida ao Senhor Jesus. Jesus suportou tudo para que eu e você nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele provou do seu amor de forma muito extraordinária quando entregou sua vida por nós na cruz. Cristo jamais sequer operou milagres em favor dele mesmo. Quando Satanás viu que Jesus estava com fome, ele disse: tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães e coma. Se Jesus tivesse atendido, Jesus estaria operando milagres em favor de si mesmo, sendo que Jesus nunca olhou para si, mas ele olhava para as almas que estavam desgarradas do reino de Deus,
como ovelha distante do aprisco. Cristo jamais operou sequer um milagre para si mesmo. A sua virtude, meus prezados irmãos, fluía sempre na direção dos outros. Jesus nunca se preocupou com ele mesmo. Os líderes do povo judeu, eles sempre zombavam. Quando Jesus estava na cruz, eles zombavam dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Tinha razão, Cristo não veio para se salvar, mas ele veio para salvar os outros e dar a sua vida em resgate da humanidade. Satanás sabia o que estava acontecendo com o seu reino e ele sabia qual era a missão do Senhor Jesus. Porque o diabo sabia quem era Jesus e Jesus conhecia quem era Satanás. Jesus suportou tudo por causa de mim e de você. Ele foi levado ao deserto para ser provado. E nesse instante eu pergunto a você: que tipo de deserto você está sendo provado? Que tipo de conflitos você está enfrentando nesta última hora? A Bíblia diz que o Espírito Santo é que levou Jesus ao deserto. Quando Deus nos leva ao deserto, não para nos matar, mas para nos provar, para nos fortalecer, para nos ensinar que nós devemos viver sob a sua direção e a sua dependência. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, Deus cuidou do seu filho. Se você está vivendo um deserto na sua vida, tenha certeza que Deus lhe dará a vitória. Às vezes podemos passar por deserto de consequências ou decisões mal tomadas por nós mesmos. E muitas das vezes o deserto que nós enfrentamos são consequência das nossas vidas de desobediência, de fracasso, de maus escolhas. Mas quando nós estamos na direção de Deus, o deserto será o melhor lugar para Deus nos ensinar a viver. Quando Jesus saiu do deserto, depois de jejuar os 40 dias e 40 noites, e teve fome, venceu as tentações, os anjos de Deus vieram do céu e serviram Jesus. Deus abençoe você. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei que tipo de deserto você se encontra, mas Deus quer trazer vitória e fazer você vencer esta tentação, te dando gozo e te dando paz, te enchendo de salvação. É no deserto o lugar onde nós travamos as maiores batalhas contra as forças do inferno e contra os nossos próprios sentimentos. Mas é justamente aí que Deus te dará a vitória e te dará a paz. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus. Amém.